Boa noite quem está em casa, acompanhando pela NET, Canal 5, Canal 19 e também nas redes sociais do programa. Eu vou te falar que é uma honra bater um papo hoje com esse rapaz aqui que é amigo nosso, é um cara do bem, é um cara que trabalha pela cidade. Enfim, sempre é bom a gente conversar com quem domina o assunto, né? E tem um cunho social. Everton, seja bem-vindo ao programa, meu amigo. E assim, eu queria que você contasse um pouco pra gente da tua história. Como que você iniciou? Eu sei que você é de Petrópolis, da 24 de maio. Conta um pouco pra gente, por favor. Bom, primeiramente eu quero agradecer esse espaço aqui, Rafael, Bispo Robson, todo o Projeto Conectados, por abrir esse espaço aqui, mais uma vez, para a gente poder estar falando das nossas ideias, estar falando dos nossos projetos. Sim. E, sem dúvida nenhuma, agradecer o Grupo do Giro Serra por ter dado esse pontapé inicial no memorial, que Sim. é um assunto importante que a gente vai falar aqui hoje, né, Bispo? E quero muito agradecer essa oportunidade que vocês estão dando aqui hoje e principalmente parabenizar por esse espaço que vocês abrem para quem é do terceiro setor, para quem tem projeto social, está vindo aqui para poder contar o que eles estão fazendo, porque isso é importante. Exatamente. Né, Rafa? Então, Exatamente. assim, quero te agradecer por essa oportunidade, Bispo, tá bom? Rafa, nesse momento, a gente está focado no memorial. Exato. Que daqui a pouco vai completar um ano de tragédia, um ano de exatos 12 meses, de 365 dias, que a nossa cidade passou pela maior tragédia que todos nós vivemos. E uma coisa que eu falo, Rafa, eu acho que independente do setor, independente da onde a pessoa mora, eu acho que todo petropolitano perdeu um pouquinho. Se não foi uma perda de pessoas, foi perda material. Se não foi perda material, foi alguma perda aqui na nossa cabeça. Exatamente, né, exatamente. Everton, voltando a esse dia, onde você estava naquele momento da tragédia? Bom, Rafa, eu posso te dizer que foi muito engraçado porque a gente levou como se fosse o dia... eu lembro que foi numa terça-feira. Foi terça-feira, todo mundo trabalhou. Foi numa terça-feira, o dia, amanhã começou linda, deu meio-dia, tava o sol lindo. Um sol demais. Tava tudo perfeito, tudo caminhando. A gente estava com uma obra sendo feita na 24 de maio, estava lá acompanhando. E depois a gente desceu para uma reunião e muito engraçado porque tem um momento, Rafa, que eu me lembro que eu estava com um parceiro nosso, um voluntário nosso, Bispo, e a gente tinha recebido doações da CUFA. A gente tinha 10 cestas básicas na garagem do meu avô. Para quem não sabe, o projeto social começou na garagem do meu avô. Que infelizmente hoje não está mais aqui no nosso meio, também em decorrência das chuvas. Então, assim, meu avô me abriu esse espaço e as cestas básicas ficaram lá na garagem. E meu avô falou assim, Everton, desce com a cesta básica e bota no projeto. Eu falei, vô, depois quando eu voltar da rua eu levo, tava meio cansado, enfim. Desci pra rua, a chuva começou, aquela pancada, chuva, fiquei preso no centro. Depois, quando eu voltei pra casa, Bispo, o projeto inteiro tava com água praticamente até o joelho. Sério, cara? E se eu tivesse levado as cestas básicas lá pra baixo, a gente ia ter perdido absolutamente tudo. Sim. E por incrível que pareça, foram essas 10 cestas básicas, Bispo, que a gente conseguiu manter durante uma noite inteira a comunidade da Rua Nova com janta, com um lanche para as crianças, com biscoito, com um Nescau. Bacana. Então, assim, as coisas acontecem às vezes e a gente não entende o porquê, né, Rafa? Exatamente. Então, assim, eu estava preso no centro, subi a 24 de maio correndo. Para quem andou e viu, 24 de maio foi um bairro muito atingido. Foi. Carro de cabeça para baixo, a gente acabou perdendo algumas pessoas. Então, assim, foi um dia muito desesperador, né? Entendi. E aí você teve... O projeto já existia. Até então você já vinha caminhando com o projeto. Isso daí, Rafa. A gente inaugurou o projeto no meiozinho ali de 2021, foi em agosto. E a gente sempre organizou algumas ações sociais, inclusive com o apoio do Projeto Conectados, levando segunda via de documentos, entregando cestas básicas para algumas famílias de algumas comunidades, né, Bispo? Bom. Então o projeto já funcionava e antes da chuva a gente tinha uma experiência de entregar 15 cestas básicas. Mas depois que a chuva começou, em 2 meses, a gente entregou 3.500 cestas básicas. Que maravilha, então, assim, foi uma experiência muito importante, né, que todos os nossos voluntários tiveram. Agora, faz um resumo para mim das tuas atividades do ano passado. O que você fez dentro do projeto lá na 24 de maio, também na cidade, em 2022? Bom, o ano de 2022, a gente começou com uma primeira ação social, o Bispo também participou lá na 24 de maio, a gente fez na quadra da comunidade mesmo. E 2 dias depois aconteceu esse desastre natural aqui na cidade, que acabou destruindo a nossa comunidade, principalmente ali na Rua Nova, por conta da questão da pedra. Então, assim, a nossa principal atividade no ano passado foram
foi o ponto de apoio que a gente abriu ali na arte com apoio da Associação de Moradores Associações dos Lojistas aqui da Rua Tereza. E uma outra atividade que a gente fez a primeira semana do Estudante Petropolitano. Algumas ações, entregamos cursos profissionalizantes, certificamos quase 120 adolescentes em vários cursos profissionalizantes. Então, assim, a gente desenvolve esse trabalho com esse cunho da educação, que, do nosso ponto de vista, é o principal, né, para poder mudar uma sociedade, criar novas pessoas, uma mentalidade melhor. Everton, falando agora do memorial, de onde surgiu essa ideia de fazer um memorial tão importante? Bom, Rafa, primeiro eu vou falar agora como uma pessoa que foi atingida, que hoje a minha família, a gente está morando em outro lugar, a gente não mora mais na Rua Nova. Então, assim, do ponto de vista de quem foi atingido, eu acho que a gente sente na pele, sabe? A dor do medo, a dor da frustração, esse abalo psicológico que fica na cabeça quando cai uma gota do céu. E a gente vê, passados 12 meses, e a gente vê poucas ações efetivas sendo feitas, e a gente vê que o petropolitano ainda não se sente seguro na própria cidade, andando no centro. E a gente consegue perceber que é uma marca que ficou em todos nós. E que, por mais que passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, as histórias dessas pessoas que partiram precisam ser lembradas. Essas pessoas não são números. Essas pessoas foram pais, foram filhos, foram amigos. E a gente precisa lembrar de quem elas foram. Exatamente. Tem nome, né? Tem endereço, tem familiar. E aí veio a ideia do memorial. Quando vai acontecer esse evento, Everton? Então, o memorial vai acontecer na próxima quarta-feira, quando completar exatamente 1 ano de tragédia. A gente está organizando, Rafa, para poder fazer aqui na Praça Dom Pedro, ali no Centro Histórico mesmo, a partir das 6 horas da noite. Então, assim, vai ser um momento que a gente vai estar homenageando cada uma das famílias que foram atingidas. Mas cada uma. Próxima quarta-feira é amanhã? Próxima quarta-feira que vem vai ser dia 15. Dia 15, Entendi. Vocês estão precisando de alguma ajuda para a realização desse evento, Everton? Como é que é isso? Quem pode ajudar, quem pode colaborar? Então, nesse momento, a gente está à procura de empresas, à procura de grupos, enfim, ajuda de pessoas, porque o nosso objetivo é representar com uma vela. A gente quer acender 250 velas representando cada uma das vidas que nós perdemos. Então, a gente quer fazer... Na verdade, nós queremos tornar a Praça Dom Pedro totalmente iluminada, né, através, né, dessas famílias. E o que a gente está precisando nesse momento? De 250 velas, a gente já conseguiu umas doações, mas a gente sempre coloca um pouquinho a mais, que algumas quebram, outras se perdem, enfim. E o nosso objetivo também é fazer arrecadação de garrafa PET. Legal. Porque a gente quer fazer o quê? A gente quer levar esse cunho sustentável também, Bispo. Interessante. Então, a gente está arrecadando algumas garrafas PET, a gente tem alguns pontos, né, de doações no centro da cidade, em algumas empresas, e a gente vai cortar a garrafa PET naquela parte de cima, e no dia do memorial a gente vai encaixar a vela por dentro da garrafa. Entendeu? Então, assim, isso que a gente está arrecadando, vela e garrafa PET. Eu fui convidado para ser ali um dos líderes espirituais que vai estar recebendo. Aceitei o convite muito agrado e estaremos lá com certeza. Muito bom. Everton, eu sei que vocês estão programando 2 tipos de homenagens. Para quem infelizmente perdeu a vida, não está mais aqui entre nós, e para quem trabalhou nessa tragédia, as pessoas trabalharam no resgate. Como que serão feitas essas homenagens? Rafa, essa foi uma ideia que a gente teve um pouco mais recente, e a gente também quer tornar essa noite, porque assim, a gente sabe, Rafa, que vai ser uma noite não de tristeza, mas assim, vai ser uma noite de saudade, de amor. E o nosso objetivo é justamente esse, e a gente também quer parabenizar as pessoas que ficaram madrugadas aqui no Morro da Oficina, ajudando bombeiros, ajudando voluntários de outras cidades. E a gente precisa mostrar que Petrópolis também é solidária. Que Petrópolis, apesar de ter passado por esse momento inteiro de medo, de frustração, a gente precisa mostrar que tem pessoas solidárias aqui. O Everton, deixa eu só dar um depoimento aqui. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, né, Robson? Eu queria saber onde é que você estava também nesse dia. Eu lembro que eu vim para uma reunião com o Alan, na época o Grupo Giro ficava na Rua Tereza, e era uma terça-feira, e aí eu tinha acabado de operar o pé, então eu estava com um curativo ali, enfim. E aí,
começou a chover. E eu lembro que eu parei meu carro em frente ao shopping 608, onde ficava a sede do Grupo Giro. Eu conversando com o Alan, aquela coisa toda, e o Alan falou assim, Rafael, aqui, tu não vai embora não? Eu tinha um compromisso na rádio, e aquele dia eu queria adiar o compromisso da rádio, por algum motivo. O Alan falou assim, não, vai lá porque você tem que ir embora, você precisa ver o compromisso. E aí, o Giro ficava no terceiro andar, né, Felipe? Se não me engano, terceiro andar. Quando eu cheguei lá embaixo, na entrada do shopping, já tinha uma água preta. E aí, como eu tinha operado o pé, não podia atravessar naquela água, eu falei, vou esperar um pouco. Fiquei 40 minutos e a água não parava, não abaixava. Então eu demorei 40 minutos para atravessar a rua. Olha isso. E o Alan falou, não, agora tu pode ir porque a chuva passou. Cara, quando eu entrei no carro e eu consegui chegar no final da Rua Tereza, eu já vi uma movimentação estranha. Uma água barrenta vindo em direção do shopping e fiz um vídeo, abri a janela do carro, fiz um vídeo e mandei pro Alan. Falei, Alan, olha essa água descendo aqui atrás do morro do posto de gasolina. Não, posto de gasolina. Nunca vi aquela água ali. Fiz um vídeo do carro, mandei pro Alan, ela postou no Giro e foi estranha essa água. Quando eu virei, contornei para pegar embaixo do shopping aqui, a Rua da Feira ali, eu já me deparei com uma água barrenta já vindo do Alto da Serra, filmei, mandei pro Alan, falei que a água tá entrando até dentro do comércio. Pois bem, e fui embora. E uma cena, eu falei, cara, alguma coisa vai acontecer na cidade. Quando eu passei na Rua da Feira, a água já tinha tomado todo o rio e tinha o pai com uma menininha, com uma criança, chovia muito. Chovia muito, muito, muito. Aquela cena me chamou a atenção, eu parei o carro, aí eu olhei pra trás, vi que o cara tava no meio da rua com a criança, dei ré e falei com ele assim, sem saber de nada. Falei, amigo, você quer uma carona? Ele, não, chamei Uber, tá vindo aqui. Aí veio um Uber realmente atrás do meu carro, ele entrou e aí o túnel extravasou, estava colocando pra fora, eu falei, pronto, vai dar alguma merda na cidade. E aí, quando eu subi a rua da Praça do Skate, já estava fora que eu olhei pra rodoviária, aquele mar de água preto. Falei, pronto, deu alguma situação. E cheguei na rádio, a rádio fica no Itamaraty. Quando cheguei na rádio, que eu sentei na minha sala, que eu fui ver o que estava acontecendo, e o Alan falou, Rafael, tu não sabe o que aconteceu. Caiu a barreira aqui agora, atrás do shopping, levou todos os carros que estavam na frente do shopping. Se o meu carro tivesse ali, teria levado. E aí, eu lembro que o meu carro ia passar para o seguro no dia seguinte. Então, se eu tivesse ali, eu teria sido atingido pela chuva, como o carro do Giro Serra foi levado, estava perto do meu, foi levado o carro do Giro, foi levada a moto do Giro, o Felipe passou por um sufoco, quase morreu, junto com o Alan, então as pedras rolando, ele saindo no meio do trânsito, uma confusão. Todo mundo passou uma história triste. E aí, concluindo a história, quando você fala de solidariedade, Everton, quando eu sentei na minha sala, eu falei, caramba, o que nós vamos fazer? Falei, bom, nós estamos à disposição. Naquela noite, nós ficamos na rádio a noite toda. De manhã tinham 15 motoboys ali, levando coisa e arrecadando. De repente, nós recebemos 2 caminhões vindo do Mercadão de Madureira, um caminhão do Ceasa. Fizemos da rádio um ponto de apoio e ficamos ali durante um mês, se não me engano, quase 2 meses, enfim. E demos assistência. Então, todo mundo ajudou, Robson. O Petropolitano é solícito, é solidário. Então, é uma história muito triste isso. Eu estou até procurando um espaço agora, que nós vamos fazer um evento e nós vamos entregar 500 títulos honoris causa. Estou fechando com a faculdade. Honoris causa é o maior título que a faculdade dá para uma pessoa, né, que não pertence ali. E vamos pegar essas pessoas que ajudaram, tanto daquela época, quanto na reconstrução da cidade. Vieram bombeiros de Itaguaí, vieram BOP do Rio de Janeiro, então já entrei em contato com a maioria deles, já aceitaram o convite. E quando tiver com a data marcada, eu vou avisar vocês também. Ótimo, beleza. Everton, então assim, ainda pegando a questão das homenagens, vocês vão preparar uma homenagem para quem também trabalhou, não é isso? Isso daí, Rafa, a gente está à procura, né, dessas pessoas, então você que está assistindo aqui o Giro Serra e foi um voluntário que ajudou durante as chuvas aqui em Petrópolis, não só na chuva do dia 15, mas também na chuva do dia 20 de março, entre em contato conosco, entre em contato com o pessoal do Giro Serra, para poder estar participando desse momento junto com a gente. Se você perdeu algum ente, perdeu algum familiar, entre em contato com a gente também, porque a gente quer fazer uma noite muito bonita, com uma homenagem para cada uma dessas pessoas, né, Bispo? Everton, me conta um pouco sobre a questão do impacto dessa tragédia
na vida dessas pessoas que sobreviveram e que tiveram também um ente querido que infelizmente veio a falecer. O pessoal comenta com você lá dentro do projeto, daqui, como vai ser o amanhã pós-tragédia? Rafa, essa questão que você está levantando é muito importante. Muita gente, bispo, não consegue perceber. Mas hoje, quando a gente chega no churrasco de família, surge o assunto assim: aonde que você estava no dia da tragédia? O que você estava fazendo? O que aconteceu? É uma pergunta que hoje, para a gente que é petropolitana, é muito normal. E para muita gente que também não mora em Petrópolis, pergunta: cara, você é de Petrópolis? Cara, o que aconteceu no dia da chuva? Aconteceu aquilo dali tudo mesmo? Então a gente consegue perceber que, mais uma vez, foi um capítulo que ficou marcado na vida de todos os petropolitanos. E a gente está aqui, o ser humano, na verdade, a gente é muito fácil, bispo, de gravar coisas ruins. É muito comum você... Cara, fala um dia ruim da sua vida. Muita gente sabe responder na ponta da língua. Fala um dia bom da sua vida. Muita gente fica assim: pô, acho que foi esse, eu acho que foi aquele. A gente, às vezes, não sabe responder. E, na realidade, o que a gente quer trazer à tona, né, o sentimento que a gente quer trazer nessa construção do memorial, bispo, não é para poder trazer de volta a dor, a tristeza, o medo, a angústia. Não é para trazer isso. A construção do memorial é para a gente poder trazer de volta a saudade das pessoas que partiram, que hoje, infelizmente, não têm a oportunidade de estar respirando, de estarem aqui com a gente. Então, o que a gente quer trazer é justamente esse tipo de sentimento. E o impacto que a gente quer trazer para essas famílias é justamente essa percepção de que o filho, a filha partiu, mas a história está aqui. A história falou quem ela foi. Como eu falei, não é um número, não é só o CPF, não. Ela foi a filha da Dona Maria, esposa do seu João. Ela tem uma vida, ela teve uma construção. Então, assim, é essa a proposta que a gente quer trazer nessa construção do memorial, Rafa. Entendi. Ô, Everton, vocês procuraram, é uma curiosidade, tá? Vocês procuraram os familiares dessas vítimas? Rafa, como eu falei com vocês mais cedo, quando a gente começou a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, depois que o Portal Giro publicou a matéria lá no Instagram, a gente teve uma procura imensa dos familiares. Ele deve falar sobre isso. Te mandei os números, né? Mandou, então, mostrou. Assim, foram quase 60 mil pessoas atingidas de uma forma orgânica. Tudo que posta no Giro bomba, né? E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu vi os números lá, eu falei: cara, o pessoal tá comprando essa ideia. E você vai se surpreender com o número de pessoas que vão participar desse evento no Memorial, Everton. E assim, depois que o Portal Giro publicou, a gente teve um retorno muito bacana dos familiares, parabenizando pela ação. E aqui, em particular, eu quero agradecer a todos os voluntários do nosso projeto social. E eu posso confessar para vocês que, sem essa ajuda, sem essa colaboração, a gente não ia estar conseguindo realizar uma vírgula ou promovendo nenhuma coisa. Então, assim, tudo que a gente faz hoje é com a ajuda de vocês, ajuda de pessoas, Rafa, que não ganham R$1. Pessoas são voluntárias, que abrem mão do seu tempo, abrem espaço dentro do seu dia para poder estar colaborando nesse memorial, nas ações que o nosso projeto faz. Muito interessante, né, Robson? Uma pergunta, vai ter alguma cor de roupa específica? Ou cada um vai com a cor que quer? Como é que vai funcionar? Então, bispo, a gente pede para o pessoal poder ir de preto, mas não é nada taxado, não é nada obrigatório, né? Inclusive, antes do nosso memorial, está sendo organizado um ato, uma manifestação pacífica no Centro Histórico. Está marcado para começar às 3 horas da tarde, ali na Praça da Inconfidência, no centro mesmo, perto da rodoviária, e está sendo organizado pelo pessoal da Frei Leão, que foi uma comunidade muito atingida também. Hoje eu estava conversando com o pessoal da associação que está organizando esse movimento. Então, assim, o pessoal vai estar falando sobre isso, eles também estão se organizando com outras associações. Então, acho que também é importante, né, os petropolitanos que querem participar desse tipo de movimento estarem também ali presentes. Né? Então, assim, vai tá marcado, essa manifestação está marcada para acontecer às 3 horas. A saída da Praça da Inconfidência é 4 horas da tarde. Eles vão fazer uma caminhada pelo centro da cidade, ali pela Rua do Imperador, pela Rua da Imperatriz, para poder manifestarem angústia, enfim, para poder estar falando também desse passo nessa parte do contexto, né, da história. Interessante, Robson. Bacana. Você vai participar? Eu fui convidado como líder espiritual da cidade. Fui convidado para estar ali. Bom, estarei lá, te prestigiando. O projeto Conectar estará presente. Muito bom. Eu falei com o Bispo Robson, e todo mundo que está assistindo a gente, vai ser um movimento ecumênico.
né? A gente não quer segregar religião, a gente não quer segregar pessoas, a gente não quer segregar essa opção religiosa de ninguém. Então a gente convidou padres, pastores, Muito pais bom, de santo, Everton. a gente convidou para essas pessoas, para essas autoridades irem lá e trazer uma palavra de conforto. As pessoas que faleceram, cada um tinha uma religião. Né? Exatamente, exatamente. Agora, você convidou o poder público, o prefeito, a Câmara de Vereadores ou não? Então, a gente não convidou, Rafa, porque, obviamente, a gente convidou autoridades, mas a gente não vai dar palco para ninguém. Sim. Porque a gente percebe, bispo, que esse vai ser o momento para as pessoas expressarem o luto. E a gente tem que respeitar isso. Então, nenhum político vai estar lá, vai pegar microfone, vai falar. Isso a gente não vai permitir de forma alguma. É um movimento que a gente está organizando para poder manifestar o nosso luto, para manifestar a saudade desses familiares. Tá? Rapidinho, eu queria avisar, né? Nós estamos com um projeto, Educação Presente. Vamos levar nas comunidades, já tem 30 comunidades inscritas, nós vamos levar ali o reforço escolar, educação financeira para as crianças e também a preparação para o primeiro emprego. Então, na segunda-feira, agora dia 13, vamos ter uma reunião com os professores e logo depois vou marcar uma reunião com os líderes comunitários que pediram para levar o projeto para a sua comunidade, tá bom? Então, na terça-feira eu entro em contato com vocês. Robson, importante a gente falar sobre esse projeto, sobre essa ideia do memorial, porque foi uma sacada genial que o Everton teve isso aqui. Porque, primeiro, foi uma iluminação de Deus que ele teve, ao meu ver, porque foi atingido, né, também. Teve familiar atingido, o projeto foi atingido, e a ideia é essa. Eu quero te parabenizar, Everton, porque, rapaz, é interessante demais essa ideia. E eu já estou... conforme o Everton foi falando, eu me senti emocionado, porque nós que trabalhamos ali, graças a Deus eu não fui atingido, minha família não foi atingida, não tive nenhum amigo atingido, mas é aquilo, a nossa cidade foi atingida, Robson. Verdade. Então, como veículo de comunicação, coloquei a rádio à disposição, nós tivemos lá durante 1 mês e pouco, e nós vivemos isso aí. Só que quem trabalhou, não sei vocês se tiveram a sensação, Everton, nós não tivemos o momento para sentir o luto. Eu acho que nesse dia eu vou me emocionar muito, porque nós vamos sentir o luto ali e ver também todo o simbolismo de velas acesas, o momento ecumênico das orações. Isso aí vai ser um momento muito importante, Everton. Quero te parabenizar. Foi uma grande ideia que você teve, abençoada por Deus. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Rafa, e no momento quando a gente estava começando a organizar, eu estava procurando, falei assim, cara, acho que precisa ter uma passagem bíblica, sabe? Tem que ter uma palavra, tem que ter uma verdade por trás. E a frase que a gente vai estar colocando nesse memorial está lá em Cânticos, capítulo 8, versículo 7, só a primeira parte do versículo diz assim: nem muitas águas conseguem apagar o amor. Quando eu li essa frase, eu falei, é isso que a gente quer passar. Não é a tragédia. Não, o amor ele vai permanecer. Apesar do tempo, apesar da tragédia, apesar da chuva, apesar do medo, o amor ele vai continuar. Então, é isso que a gente vai tá passando no memorial. Quero agradecer mais uma vez esse espaço que vocês estão dando aqui para o nosso projeto mais uma vez, Bispo Robson, pessoal do Giro Serra, Rafael. Obrigado por esse espaço. A gente aguarda aí a presença de todos vocês lá no dia do nosso memorial. Mais uma vez, quarta-feira da semana que vem, dia 15, a partir de 3 horas da tarde, vai rolar tipo uma você falou há pouco, uma concentração, né? E aí, a partir das 4 horas, 16 horas, vai rolar a questão do memorial. Tá certo, Everton? Então, entendi legal? 3 horas da tarde, na verdade, 4 horas da tarde, começa a manifestação organizada pelo pessoal da Frei Leão. E a partir das 6 horas, a gente começa o nosso memorial na Praça Dom Pedro. Beleza. Então, se você puder, gente, ele vai deixar o arroba dele aqui. Até pedi o Felipe para colocar o arroba do Everton aqui no ar. Porque se você puder doar vela, né, Robson? E também PET, garrafa PET, por favor, entre em contato com o Bispo Robson no 988181712, ou então o Everton Dias lá, tá, para poder fazer essa doação, que é importante, Everton. Muito importante. Parabéns mais uma vez, tá, meu amigo? Falta um minutinho. Eu quero mandar um beijo aqui, Robson. Isso. Recebi aqui uma mensagem lá da minha amiga Lorane Maia, nossa líder comunitária do Vale dos Esquilos. Lorane, beijo para você. Parece sendo agora uma situação de alagamento lá no bairro, não sei o que está acontecendo. Ela mandou uma mensagem aqui, Lorane.
Precisar de ajuda, pode contar comigo, tá, minha amiga? Tá à disposição aqui, é só me ligar. Beijo pra você. Everson, suas saudações finais, filho. Bom, eu quero agradecer principalmente aí a minha mãe. Toda vez que eu entro num programa ao vivo, eu faço questão de agradecer ela, porque foi através de muito puxão de orelha, muita bronca que seu filho tá chegando aqui. Mãe, obrigado por tudo. Seu filhão te ama, tá? Obrigado, minha namorada, Maria Eduarda. Se não, chegar em casa eu vou dormir no sofá. O Everton é a primeira pessoa da história que eu recebi uma ligação através do Instagram, foi dele. A primeira ligação que eu recebi foi dele. Esse menino, ele não lembra, mas conheci desde pequenininho, porque a mãe dele e a avó dele foram minhas funcionárias. Ah, é? Eu tinha confecção Kailana aqui em Petrópolis, trabalhava material esportivo. Aham. E eles foram meus funcionários. Gente, primeira qualidade, super trabalhadeira, super séria mesmo, sabe? Tanto a tua avó quanto a tua mãe. Você vem de uma família de pessoas muito gente boa, tá bom? Obrigado, bicho. Gente, um abraço para vocês. Quero agradecer aqui as pessoas que passaram por esse programa hoje. Rafael, obrigado, amigo, tamo junto. Fabinho, você que nos assistiu, tem dado essa audiência tremenda aí. Obrigado, tá? E até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço.